Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Augusta, eu sou a professora de português de vocês do Cursinho Solidário e hoje eu vou ensinar um pouco sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a noção do que seria a linguagem. Todo ato comunicativo vai se dar pela ação da linguagem. Ela pode ser dividida em linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Essas formas de linguagem são tidas como modalidades comunicativas, já que todas são utilizadas para a gente comunicar. Isso significa que vai precisar de um emissor, ou seja, alguém que vai transmitir a mensagem, e um receptor, ou seja, alguém que vai receber aquela mensagem. E tendo o emissor e o receptor, a gente vai ter o estabelecimento de uma comunicação que pode ser feita, como eu já falei, pela linguagem verbal, não verbal ou pela linguagem mista. A linguagem, ela vai ser qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos. Ela vai se dar através de signos convencionais, sonoros, escritos, gráficos ou qualquer outro tipo. Pode ser um desenho, igual vai acontecer na linguagem não verbal. Inicialmente, a gente considera que a primeira forma organizada de comunicação foi a falada, né, lá nos primórdios da humanidade. Mas depois disso, criamos a escrita e a partir daí tivemos muitos desenvolvimentos, né, na cultura humana. Atualmente, a gente sabe que os meios de comunicação possuem um alcance muito maior do que as formas anteriores. Então, a gente, graças ao avanço da tecnologia, a gente teve muitos ganhos na nossa linguagem, né? Inclusive, a gente tem novas formas de texto, né? Como mensagens, nas redes sociais e essas coisas. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, vai ser expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Então, a gente vai poder ter um texto escrito ou até mesmo uma conversa entre as pessoas. A linguagem não verbal, ela vai utilizar signos visuais, como, por exemplo, gestos, posturas, imagens, placas, até mesmo as placas de trânsito, músicas e outros exemplos, né? Aqui são só alguns. A linguagem verbal, vamos ver aqui um exemplo. Quando a gente fala com alguém, ou lê um livro, ou uma revista, a palavra que é utilizada como código. Sempre a gente vai precisar da palavra ali para a gente ter a compreensão daquela comunicação. Então, sempre que a gente tiver esse tipo, ou seja, uma palavra como código, a gente vai ter o tipo de linguagem verbal. Então, ela vai se dar através da palavra escrita ou falada, como eu já falei. Ela é a linguagem mais comum no cotidiano, porque é o que a gente mais utiliza no dia a dia. Por exemplo, quando alguém escreve uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp, você chega e manda uma mensagem para o seu amigo no WhatsApp, você vai estar utilizando a linguagem verbal, porque você vai estar transmitindo informações com o uso das palavras. Você pode até mesmo mandar uma mensagem escrita, ou você pode também mandar um áudio. A partir disso, você também vai estar utilizando a linguagem verbal, seja ela escrita, na mensagem ou falada no áudio. Um exemplo da linguagem verbal pode ser qualquer expressão da palavra, seja escrita ou falada, como eu já falei. Isso acontece, por exemplo, numa conversa entre amigos. Quando a gente vê essa imagem aqui, nós temos duas amigas se divertindo num restaurante ou algo assim, e elas estão conversando, rindo e tudo mais. A partir do momento que elas utilizam da fala para elas poderem efetuar essa comunicação, a gente tem uma utilização da linguagem verbal. Outro exemplo aqui que a gente tem é a escrita, né, de um texto. Nesse caso aqui eu coloquei a escrita de um poema. Vamos fingir que nessa imagem, né, a gente tem uma pessoa escrevendo um poema. Mas vamos supor, né, qualquer tipo de escrita, eu posso chegar a escrever um texto, a gente vai estar utilizando uma linguagem verbal. Ou, por exemplo, se você está escrevendo uma redação na hora do Enem, você está utilizando a linguagem verbal por meio da escrita. A linguagem não verbal, ela não vai se dar por sinais verbais, nem vai se dar pela escrita. Ela vai ser literalmente, né, lidar com imagens. A gente vai ter imagens ou até mesmo composições com aquelas imagens. O código a ser utilizado vai ser a simbologia, ou seja, símbolos de qualquer coisa, né?
A linguagem não verbal, ela vai ser constituída por gestos, tom de voz, entre outras coisas, com até mesmo expressões corporais. Quando alguém tá bravo com você, ela não precisa falar nada, só de fazer aquela cara de bravo, você já entende, você já compreende pela linguagem não verbal que aquela pessoa está com a expressão de brava. Então, é importante notar que a ausência de palavras não significa ausência de texto. A gente não precisa ter alguém falando ou escrevendo algo, porque uma imagem, ou um gesto, ou a audição de uma música ou coisa assim, pode ser também uma linguagem não verbal. Pode ser também uma linguagem não verbal e ela vai ser uma linguagem não verbal, mas ela vai significar a presença de texto, isso que eu queria dizer, me desculpa. Um exemplo aqui da linguagem não verbal é quando alguém está no meio do trânsito, né? Se uma pessoa está dirigindo e ela vê o sinal vermelho, o que ela vai fazer? Ela vai parar. Se ela só tiver aquela cor no sinal, que é o vermelho, ela compreende que ela tem que parar o carro, a gente teve aí uma comunicação feita por meio de um texto não verbal, e aí a gente teve a ocorrência desse tipo de linguagem. Muitas pessoas pensam que a linguagem não verbal é utilizada... muitas pessoas pensam que a linguagem não verbal ela não é muito utilizada. Todo mundo pensa, a gente só sabe falar, escrever e tudo mais. Mas, na verdade, não. Ela é bastante utilizada no nosso cotidiano, como, por exemplo, nesse caso do sinal, que eu acabei de citar. Outro exemplo aqui da linguagem não verbal é igual eu falei, dos gestos, das expressões corporais. Por exemplo, se um pai chega e fala para um filho, gritando, com uma cara de bravo, com uma expressão agressiva, e fala, eu te amo, o filho vai entender que ama mesmo? O filho talvez não entenda que ama. O filho vai ficar assim, tipo, será que ele ama mesmo? Será que ele tá bravo comigo? Então, ele não vai interpretar aquilo como realmente, né, um ato de amar, porque a gente entende que quando alguém grita ou é sem educação, ou é agressivo, a gente entende, né, que ele tá realizando uma ação negativa. Então, isso é meio que um contrário do amor, né? Então, provavelmente, o filho não vai interpretar daquela forma. E esse tipo de comunicação não é feita pelo que o pai falou, porque o pai simplesmente falou, eu te amo. Isso foi a linguagem verbal desse exemplo. Porém, através da linguagem não verbal, que foi a cara de brava, a expressão corporal, a gente sabe que, na verdade, ele não quis dizer que ama mesmo, né? Ele estava, na verdade, bravo. Então, essa é a compreensão que a gente tem através da linguagem não verbal, que também é um texto no nosso dia a dia. A linguagem mista, ela também é conhecida como linguagem híbrida. Ela vai ser a junção entre as linguagens verbal e não verbal. E o objetivo dela vai ser passar uma única mensagem. Então, vai pegar a linguagem verbal, vai pegar a linguagem não verbal, unir as duas e passar uma única mensagem, e não uma para cada. Um exemplo, né, da linguagem mista é a charge, que a gente vê ali, né, um desenho, os personagenzinhos, né, e o balãozinho de fala ou algo escrito em cima, um título, coisa assim. Então, a gente vai ter ali o desenho, que vai representar a linguagem não verbal, e o texto, que vai representar a linguagem verbal. A comunicação entre as pessoas quase sempre se estabelece através de gestos e palavras. Então, a gente tem aí uma junção das duas formas da linguagem. E essa junção vai ser a linguagem mista. Igual eu falei ali no exemplo do pai, eu estava falando que a linguagem não verbal ali seria a expressão dele. Entretanto, se a gente for olhar a situação como um todo, ali a gente tinha um uso da linguagem mista. Por quê? Porque o pai estava falando algo e utilizando de expressões corporais. Então, a soma ali daquela situação foi a utilização da linguagem mista, que é geralmente o que a gente usa. Porque, por exemplo, quando a gente fala eu te amo, geralmente tem que vir com uma cara de felicidade, com uma cara de amor, com uma expressão positiva. E só assim a gente vai ter completamente, né, a noção de comunicação estabelecida. Um exemplo aqui da linguagem mista
é a revista em quadrinhos, que é como se fosse a charge, né, que eu já falei. Claro, né, nós temos várias diferenças entre um e outro, mas o que eu estou querendo dizer é a relação de ter imagens e partes escritas, ou seja, linguagem não verbal e linguagem verbal. Eu não vou entrar aqui no mérito de falar qual que é a diferença entre quadrinhos e charges, porque não é esse o nosso intuito da aula, né? Mas é só para vocês entenderem que tanto um quanto o outro vai utilizar da linguagem mista, ou seja, imagens e partes escritas. Vamos ver aqui a relação entre a comunicação e a linguagem verbal e não verbal. A comunicação, como eu já falei em todos esses exemplos, ela vai ser um processo de troca de informações entre um emissor e um receptor. O emissor, quem vai proferir aquela mensagem, e o receptor, quem vai ser o interlocutor dele, ou seja, quem vai estar recebendo aquela mensagem de volta. Um dos aspectos que pode interferir nesse processo é o código a ser utilizado, que deve ser entendível para ambos. Então, a linguagem verbal e não verbal, elas juntas são componentes que fazem parte dos elementos da comunicação. Porque, como a gente já falou, a linguagem mista vai ser a mais utilizada, porque geralmente quando a gente está conversando com alguém, a gente precisa de usar de expressões e também precisa de usar da fala ou da escrita. Então, só com essa junção total a gente vai ter a comunicação. Então, temos aí essa relação. Agora, um ponto muito importante é a gente ver como que a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e a mista, consequentemente, acontecem no nosso Enem, né, no Exame Nacional do Ensino Médio. Durante o Enem, a utilização de imagens ela vai ser bastante comum na área de linguagens, principalmente quando a gente estiver na parte lá de interpretação de texto. Essa utilização pode ser feita por meio de quadrinhos, igual eu já falei, de charges, entre outros. Como eu acabei de falar, esses dois exemplos que estão aqui são exemplos de linguagem mistas. Então, por isso a gente tem que entender o que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal e qual é a mistura entre elas, que é a linguagem mista ou híbrida. Desculpa. Então, é aí que isso vai acontecer no Enem. Sendo assim, é fundamental que a gente compreenda essa diferença para que a gente tenha um êxito, né, na hora de realizar a prova do Enem. Porque a gente precisa compreender essa diferença para interpretar bem os textos, para entender o que está falando ali. Até mesmo quando a gente vê uma expressão facial lá do personagem que está na tirinha, e a gente sabe o que ele realmente quer dizer. A gente entende uma ironia, entende um humor, né? Então, a gente precisa entender bem essas diferenças. Isso parece ser um conteúdo fácil, mas é muito importante aprender a identificar cada tipo, porque elas podem ser encontradas de inúmeras formas durante o Exame Nacional do Ensino Médio. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha ajudado. Não se esqueçam de fazer a lista de exercícios referente a esse assunto. Se precisarem de qualquer coisa, é só mandar lá na monitoria do Classroom. E se precisarem, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida sobre essa matéria e sobre qualquer outra. Muito obrigada e bons estudos para vocês.